Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, segunda-feira, 9 de março, estaremos entrando no dia 280, onde no Antigo Testamento iremos continuar lendo Isaías, hoje capítulos 25 e 26, e depois iremos para o Novo Testamento, ler a carta aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 39, tudo bem? Leitura feita de modo alternado, não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue seu exemplo sagrado e acompanhe. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por este momento de estar diante da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade. Abençoa-me, Senhor, e tem misericórdia de nós, perdoa-nos nossos pecados, nossas falhas, e nos fala poderosamente ao coração através do teu Santo Espírito. Dá uma leitura abençoada, repreende toda interrupção humana ou espiritual, e que possamos não ser somente leitores e ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nos ensina, Pai, a viver a cada dia de acordo com as Sagradas Escrituras. Te peço mais uma vez misericórdia, Senhor, pela minha vida, pela vida de todos aqueles que estão perseverando também na leitura da Bíblia, para que, se possível for, possamos terminar em um ano, de Gênesis a Apocalipse. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, amigos, Isaías, capítulos 25 e 26, tudo bem? A leitura de hoje. Não tem subtítulo, o capítulo 25. Diz assim o versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará, neste monte, a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Porque o Senhor disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E Moabe estenderá as mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá sua altivez, apesar da perícia das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-las-á, e derribá-las-á por terra, até ao pó. Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora para o capítulo 26, também não tem subtítulo, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna.
porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até ao chão e a derribará até ao pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória esteja o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém confundir-se-ão por causa do zelo que tens o teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente. Tu aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste, para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos agora para a carta aos Hebreus. Ontem nós paramos no versículo 18 do capítulo 10. Aqui Hebreus 10, lemos até aqui o 18, certo? E vamos ler agora por completo, do 19 ao 39. Tem como subtítulo Exortação a perseverar na fé. Versículo 19 fala: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor.
E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glória a Deus, palavra tremenda do autor da carta aos Hebreus. Vamos agradecer a leitura. Pai, nós queremos te agradecer a leitura da tua palavra. Como falou profundamente ao nosso coração, Senhor, tanto no livro de Isaías, quanto aqui na carta aos Hebreus. Tem misericórdia da nossa vida, Pai. Nós estamos ainda muito distantes de Ti, porque precisamos a cada dia buscar mais a santificação, a Tua palavra e uma vida de oração. Nos ensina, Pai, a suportar as tentações, nos ensina a ficar mais próximo de Ti e a suportar todos os dardos inflamados do inimigo. Repreende, Pai, os principados e as potestades que queiram destruir a nossa fé, a nossa família, o nosso convívio entre irmãos. Tem misericórdia e abençoa grandemente a minha vida e a vida de cada um que está perseverando na Tua palavra. Eu te oro, meu Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Leitura concluída. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Dia 280, no Antigo Testamento, Isaías 25 e 26 foi a leitura feita, certo? E no Novo Testamento, Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 39. Hoje, segunda-feira, 9 de março de 2026. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando o dia de número 281. Até mais.